paz do Senhor, amada igreja, glória a Deus. Aqui nós estamos mais uma vez, juntos para mais este culto, para junto nós adorarmos e agradecermos o nome do nosso Deus. Amém, Jesus? Obrigada por nos receber, aleluias, na sua casa, onde você está. E eu queria que juntamente comigo, você abrisse a sua Bíblia, aí na sua casa, no livro de Jeremias, capítulo 33, o versículo 3, que ele nos fala assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Somente até aí. Glória a Deus, aleluias. A ordem do Senhor para nós, neste momento, é nós clamarmos ao nosso Deus. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que eu te convido a você, na sua casa, aonde você está, nós juntos, nós clamarmos ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém, Jesus? Feche os teus olhos aonde você está. Amém. Eu queria que nesse momento você começasse a falar com o Senhor Jesus Cristo, agradecendo ao nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos dando. Aleluia, Jesus. Paizinho, aqui nos colocamos, meu Deus, diante da Tua presença, Espírito Santo de Deus, para te agradecer, Paizinho, por mais essa oportunidade, Jesus, pelo fôlego de vida, Espírito Santo de Deus, por estarmos mais uma vez reunidos, meu Deus, na Tua presença, Espírito Santo de Deus. Pai, te pedimos, Pai Santo, nesse momento, Pai, que o Senhor venha, Pai Santo, entrar, Deus, que o Senhor venha entrar em cada coração, Pai, que o Senhor venha, Pai Santo, entrar, Jesus Cristo, em cada lar, Pai, que nesse momento, Jesus Cristo, se rende, Pai, se prostra, Jesus, diante da Tua presença. Espírito Santo de Deus, pedimos, meu Deus, a Tua direção, Pai Santo, sobre este culto. Deus, que vidas, que lares, Senhor Jesus, possam ser cheios, Pai, possam contemplar, meu Deus, a Sua presença, Pai, possam contemplar, meu Deus, o Teu amor, Pai, o Teu poder, Deus. Vai entrando, meu Deus, em cada vida, Pai, vai entrando em cada coração, Espírito Santo de Deus, que nesse momento, Pai Santo, nós clamamos, meu Deus, nós clamamos, meu Deus, a Ti, Pai. Deus, Tu sabes e conheces, Deus, a necessidade, Jesus, de cada coração, Senhor. Então faz, meu Deus, conforme, meu Deus, a necessidade, Jesus, de cada um dos Teus filhos, Deus. Aleluia, Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória eu quero ver. Oh, aleluia, Jesus. Adora, igreja. Exalta, glorifica o nome do nosso Deus. Começa a atrair a presença de Deus, a atenção de Deus nesse momento para a tua vida, para dentro do teu coração.
para dentro do teu lar, para a tua família. Oh, aleluia, Jesus. Glórias a ti. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória queremos ver, Jesus. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Oh, aleluia, Jesus. Nos rendemos, Pai. Nos rendemos, Senhor Jesus Cristo. E te adoramos, Senhor. E te adoramos, Jesus. Oh, glórias a ti, Deus. Glorifica, exalte, adore ao Senhor, igreja. Adore ao Senhor. Não cesse de adorar o nosso Deus. Não cesse de adorar o nosso Deus. Fala pro Senhor. Fala pro Senhor o que você quer da parte dEle. Fala pro Senhor Jesus Cristo o quanto você precisa, o quanto você deseja, o quanto você almeja por mais da sua presença. Diga pro Senhor: Pai, aqui eu estou, Pai. Aqui eu estou, Jesus Cristo, diante da tua presença, Espírito Santo de Deus. Aqui eu me coloco, Espírito Santo, diante de ti, Senhor Deus, porque eu reconheço, Pai, que sem ti eu não sou nada, Espírito Santo de Deus, que eu sou dependente, Pai, que eu sou dependente de ti, Senhor, que eu sou dependente do teu poder, Pai, que eu sou dependente da tua unção, Espírito Santo, porque a tua unção, Deus, a tua presença, Senhor Jesus, é o nosso tesouro, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, vai tocando, Pai. Vai tocando, Pai Santo, em cada vida, Pai. Vai tocando em cada coração. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche
este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Oh Espírito Santo de Deus, queremos a tua glória contemplar, Pai. Oh, aleluias. Oh, glórias a ti, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Diga então, vem. Teu altar, quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. De adoração, igreja. Erga um altar de adoração ao nosso Deus. Oh, aleluia. Diga ao nosso Senhor: te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder sempre, amém. Diga pro Senhor: então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Oh, aleluia, Jesus. Queremos ouvir, Jesus. Queremos te sentir, Pai. Sentir, meu Deus, o teu toque, Pai. O teu amor, Pai Santo, para com as nossas vidas, Deus, para com os nossos corações. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Você que pode, aplauda, glorifique e exalte o nome do nosso Deus.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Então vamos adorar, vamos exaltar o nome do nosso Deus com bastante alegria. Amém, Jesus? Vamos adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Aleluia, Jesus, Tu és grande, Pai. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução, perdida em sua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição, perdida em sua liberdade. Esse mundo vencerei. Diga: meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, o céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Oh, aleluias! Aplauda, glorifique ao leão da tribo de Judá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nesse momento agora vamos receber a pastora Railson, que vai estar transmitindo a palavra do Senhor para as nossas vidas, para os nossos corações. Abra a porta do teu coração, que muito mais o Senhor Jesus Cristo Ele tem para tratar na tua vida, no teu coração. Amém, Jesus? Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe todos. Nós esperamos encontrar todos, em nome de Jesus, em mais esse momento de adoração a Deus, adorando ao nosso Deus em espírito e em verdade. Encontrar todos na paz, encontrar todos debaixo das mãos protetoras do nosso Deus, amém? Cumprimento todos vocês, queridos. Cumprimento os pais de família, as mães, os filhos, as filhas, os irmãos, todos que nesse momento tiram esse tempo para estar orando, falando com Deus, agradecendo, salmodiando e adorando, exaltando conosco, amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu gostaria de fazer uma oração introdutória, para a gente poder fazer a leitura aqui da palavra. Eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa oração, orassem comigo. Querido Deus, Paizinho, nesse momento estamos mais uma vez na Tua presença, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por todas as coisas, Pai, que o Senhor tem nos oportunizado, Deus. Mas principalmente, Deus, pelo dom da vida, Senhor. Pai, muito obrigada, porque até aqui o Senhor nos tem abençoado. Obrigada, Senhor, por não nos deixar um minuto sequer. Verdadeiramente podemos, Senhor, ter a certeza, pela Tua palavra revelada através do Teu Espírito Santo, que o Senhor não está longe de nós, que o Senhor não deixou de nos ouvir, que o Senhor não nos abandona jamais. Senhor, obrigada, porque em tudo, Deus, o Senhor nos faz ver a Tua mão santa e poderosa. E nesse momento nós queremos fazer, Senhor, a leitura da Tua palavra. Queremos, Deus, em nome de Jesus, Senhor, poder nos banquetear com aquilo que o Senhor tem a nos entregar. Senhor, que possamos estar sentados à mesa contigo agora, Deus. Que cada um de nós, os Teus filhos, os Teus ungidos, Senhor, possam, Senhor, desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nos entregar, do Teu maná. Paizinho, não deixa que nenhuma migalha caia da nossa mesa. E que possamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, estar atentos a tudo aquilo que o Senhor precisa nos passar hoje. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Desde já nós declaramos que o Espírito Santo de Deus tem liberdade nesse lugar. Tem liberdade na minha vida, na sua vida, para agir. Amém? Eu gostaria de estar lendo a Bíblia com vocês, fazendo a leitura. Queria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Êxodo. Amém? No capítulo 33. Nós vamos fazer a leitura. Vamos ler alguns versículos desse capítulo. Amém, Jesus? E você vai deixar a sua Bíblia aberta. Amém? Você vai deixar aí o Espírito Santo te orientando, te guiando. A gente vai fazer aqui um passeio por esse capítulo, em algumas dos seus versículos, algumas das suas referências. E, na verdade, queridos, hoje, a gente, ao ler essa referência, a gente busca realmente o rema especial de Deus. Porque quando o Senhor enviou o maná no deserto para o povo, Ele mandava maná todos os dias. E o maná que Ele mandava servia para aquele dia. Amém? Então hoje nós precisamos de um maná, de um rema novo. Vamos ler juntos em nome de Jesus. Êxodo capítulo 33, nós vamos ler a partir do versículo 1, amém, em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei do meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia,
entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Amém, Jesus? Queridos, a pergunta enfática aqui é: por que o povo recebeu essa notícia, como coloca aqui, né, no versículo que nós lemos, de forma ruim, como uma notícia má? Vamos entender o contexto aqui, para a gente poder estar tematizando a nossa ministração de hoje, amém? Eu acredito que muitos de nós já ouviram em algum momento alguém dizer assim: eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma má, ou uma ruim. Qual é que você quer primeiro, né? Quem já se deparou com essa pergunta, ou quem já chegou a fazer essa pergunta para alguém ao longo da sua vida, né? Eu lembro de um fato de dois rapazes que eles se perderam no deserto e já caminhavam, né, há alguns dias, muito cansados, já com sede, com fome, fadigados. E de repente um vira para o outro e faz essa pergunta. Pergunta para o colega dele, né? Escuta, eu tenho duas notícias para você. Qual que você quer ouvir primeiro, a boa ou a ruim? E claro, a primeira resposta, ou a resposta normalmente mais óbvia, né? Para quem já está numa situação tão difícil, vai, fala logo a ruim aí, e depois, quem sabe a boa dá uma aliviada, né? E o colega virou para ele e falou: bem, a ruim é que nós só temos areia para comer, não tem nada. E o outro jovem olhou para ele: areia para, né? Mas e a boa? Qual é a notícia boa então? Aí ele olhou para o outro, né? E o rapaz falou para ele: a boa é que tem muita areia. Estranho, né? Essa resposta. Como que essa notícia pode ser boa, né? Diante do contexto que eles estavam vivendo ali. Nenhuma das duas eram boas, na verdade. Mas a gente acaba fazendo isso mesmo. É como se a gente quisesse compensar de alguma maneira. A gente tem que dar uma notícia ruim, de alguma maneira a gente quer compensar, dar uma camuflada nessa notícia, né? Para que de repente ela se torne mais amena, menos difícil, menos complexa, menos, né, atordoante. E a ideia era mais ou menos essa. Queridos, eu já tive que, de certa forma, vou dar um exemplo, né, do meu cotidiano, fazer falas nesse sentido, né? E ter que chegar para um aluno que de repente brincou o ano inteiro, que não conseguiu, né, focar nos estudos, que não conseguiu se esmeirar naquilo que realmente era o seu objetivo na escola, né, como gestora de escola, como professora. Então, é óbvio que em alguns momentos a gente acaba tendo que conversar com esse aluno. E ao longo desse processo de conversa, chega lá no final, a nossa conversa acaba sendo essa: eu tenho duas notícias para você, boa e a ruim. E quando ele pergunta qual é a ruim, eu falo para ele, infelizmente, com dor no coração, que as nossas tentativas não foram suficientes para conseguir o resgate dele, para que ele focasse ao ponto de conseguir o nível de proficiência que ele precisava para dar conta de passar de série. Então, a ruim naquele momento que eu tinha para dar para aquele aluno, ou para os alunos, né, nós já demos essa notícia, infelizmente, para mais de um aluno, é que ele não conseguiu passar de ano. E daí, ele olha para mim com aquele olhar de esperança e diz assim: então, professora, e a boa? O que tem de bom em tudo isso? Poxa, eu reprovei. Eu perdi um ano inteiro. E eu falo para ele: querido, o lado positivo, a notícia boa,
é que você vai ter mais uma oportunidade de rever novamente os conteúdos que ficaram deficitários para você. É difícil isso. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo, de certa forma, aliviar aquela notícia que não foi tão boa. E é o que nós fazemos, na verdade, na maioria das vezes. Então, se a gente for tematizar a nossa ministração de hoje, seria isso. Notícia boa ou ruim? Qual que você quer hoje? O que você quer ouvir hoje? Amém? Então, prepara o teu coração aí, porque a gente vai discorrer um pouco a respeito aqui dessa referência de Êxodo, que nós acabamos de ler. Para entender esse contexto que nós lemos aqui em Êxodo 33, a gente vai voltar um pouquinho lá em Êxodo 32. E a gente vai ver aqui rapidamente, panoramicamente, o que aconteceu para que a fala de Deus aqui nesse contexto de Êxodo 33 seja tão forte com esse povo, né? Lá no Êxodo 32 vai dar conta daquele momento em que Moisés, ele tinha se ausentado do arraial, né? O povo estava no deserto ali, vivendo inteiramente na dependência de Deus, na provisão de Deus, né? Deus ali provendo de todas as maneiras, desde que tiraram o povo do Egito, da escravidão. Nós conhecemos todo esse contexto, essa história, né? E o povo atravessou o mar, né? Enfim, o exército que estava perseguindo o povo, né, foi consumido naquele marzão ali. E o povo ingressou nessa jornada no deserto, e o Senhor provendo em tudo. A Bíblia faz menção que o Senhor supria todas as necessidades do povo. Se o povo tinha fome, Deus mandava comida. Se o povo tinha sede, Deus fazia água brotar da pedra. Se durante o dia muito quente, o sol, o Senhor mandava colunas, né, nuvens, aliás, para estar ali protegendo o seu povo. À noite, quando esfriava muito, mandava coluna de fogo. Então, ali em tudo, o Senhor cuidando, protegendo, guardando, dando condições para aquele povo enfrentar aquele deserto tão hostil. Mas naquela ocasião, Moisés precisava ter com Deus. E ele deixou o povo no arraial e foi para esse momento particular com o Senhor. Só que nesse período, desse inteirinho, Moisés, estando com Deus, ele demorou muito para retornar. E o povo começou a ficar naquela situação. E quem era Moisés? Moisés era o porta-voz de Deus para aquele povo. O povo não tinha intimidade com Deus. Quem tinha era Moisés. Então o povo ficou à deriva, sem o seu líder, sem o norteador. Mas Moisés disse para eles: fiquem aqui, fiquem e aguardem que eu voltarei. Eu vou ter com Deus, eu voltarei. E o povo ficou ansioso, e o tempo foi passando. Moisés demorava 40 dias e não retornava. E aí o povo fez o quê? Nós conhecemos o contexto aqui de forma breve. O povo pegou os seus utensílios de ouro, fundiu e montou ali, construiu, né? Criou um bezerro de ouro para o adorar. Queridos, isso aos olhos do Senhor é muito complicado. É bem difícil, é abominável, né? A palavra é muito clara sobre isso. O Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. E quando Moisés estava lá com o Senhor, né, tendo ali, recebendo as instruções de Deus, o Senhor já estava ali, já tinha gravado os 10 mandamentos nas tábuas, né, já tinha entregue a Moisés. Então o Senhor fala para Moisés assim: vai, desce depressa, porque o teu povo, olha a expressão que o Senhor usa, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. Então, naquele momento ali, o Senhor já adverte Moisés: vai, volta para o arraial, porque o povo se perdeu. E Moisés retorna. Nesse momento, a Bíblia faz menção de que acende a ira de Deus. Queridos, quando a gente fala isso, algumas pessoas podem imaginar assim: nossa, mas como assim a ira de Deus? Deus é bom, Deus é amor, Deus não é assim não, pastora. Querido, leia a Bíblia. Porque o que eu estou falando para você é o que está registrado na palavra de Deus, né? Acendeu-se a ira do Senhor. Imagina um Deus tão poderoso, né? E tão tremendo, e tão amoroso, e tão cuidadoso, que cuida de nós, que fez de tudo para estar ali, dando a resposta para o seu povo, que clamava por liberdade, queria sair daquela situação de escravidão, e de repente eles têm isso.
e eles se voltam contra o Senhor, eles viram as costas para Deus. E a gente conhece o contexto. Quando Moisés chegou, que viu aquilo tudo, queridos, ele ficou tão indignado, tão triste, tão frustrado, tão chateado também com aquilo tudo, que ele quebrou as tábuas da lei. Ele quebrou as tábuas que continham os 10 mandamentos. A gente conhece essa história. Então o povo, ele construiu um bezerro de ouro ali, né? E nesse versículo 32, a gente vê que Deus se sente afrontado. E nesse momento, o que acontece, queridos? Depois de todo aquele contexto, depois, né, de Moisés também ficar chateado com toda aquela situação, e a gente conhece o que aconteceu naquele momento ali, né? Houve sacrifícios, enfim, houve um preço, né, de certa forma a ser pago naquele momento para que se pudesse contornar aquela situação. Mas depois de tudo aquilo, o que Moisés faz? Ele vai ter com Deus novamente e diz: Senhor, misericórdia. Moisés vai pedir pelo povo, e a resposta de Deus para aquele homem do Senhor, aquele servo ungido, aquele filho que se colocava na presença de Deus, conforme a vontade, cumpria o que o Senhor determinava para ele, era que ele conseguiu aplacar o coração de Deus. E isso a gente colocando, atribuindo a Deus, né? A gente às vezes faz isso também, sentimentos humanos, né? Mas, enfim, a oração de Moisés foi eficaz. E então Deus falou para ele que ia cumprir, ele ia manter a promessa que tinha feito, né, para os patriarcas, para Abraão, Isaac e Jacó. Só que aí na leitura que nós fizemos aqui, né, a gente vê que o Senhor assegura isso. Tá, Moisés, eu vou cumprir a promessa. Mas aí aqui ele já começa a fazer falas que o coração de Moisés fica muito apertado. Porque o Senhor, ele disse que cumpriria a promessa, que levaria o povo, né, até a terra que ele tinha prometido, que emana leite e mel. Mas o Senhor disse que enviaria um anjo que iria adiante desse povo para o guardar, para prover, né, para ver as situações. Aqui cita alguns povos com os quais eles teriam que se confrontar. Ou seja, Deus enviaria um representante. Além do salvador deles, né, ali naquele contexto, Moisés, enviaria também um representante. Tá? O que Deus estava dizendo nesse contexto aqui? Vocês vão com a minha bênção, eu vou cumprir a minha promessa, mas eu não estarei com vocês. Eu não irei com vocês. É isso que nós acabamos de ler aqui. E o Senhor fala por quê que ele não iria com aquele povo ali naquele contexto. Aquela notícia que para alguns parecia uma notícia boa, porque afinal de contas Deus cumpriria a sua promessa, né? A intervenção aconteceria, o anjo estaria com o povo, né? O povo não viu como boa. Por quê? Porque a presença de Deus não se faria com eles. O Senhor fala na palavra, no versículo que nós lemos, Êxodo 33, que o povo era obstinado. Em algumas versões da Bíblia, a gente vai ver que esse termo obstinado está relacionado a um povo de dura cerviz, um povo rebelde, né? Um povo realmente de coração duro. Era assim que o Senhor descrevia esse povo. E por isso ele não se faria presente. Deus não falou que não os abençoaria, tá? Mas por que essa notícia não foi boa então? Porque, queridos, sem a presença de Deus, nós não somos nada. Sem que Ele esteja em nós, sem que Ele seja conosco, nada faz sentido. Então, a gente, pegando aqui uma outra referência lá de Hebreus, a gente vai fazer uma leitura aqui rapidão. Hebreus 11:6. A Bíblia diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós precisamos acreditar nisso. Primeiro, que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele é abençoador, que Ele é recompensador, que Ele não deixa um filho que o busca sem resposta. Entendendo isso, a gente vai perceber que nós devemos dar mais valor, queridos, à presença de Deus do que propriamente as bênçãos que Ele pode nos oportunizar,
que Ele pode nos dar, né? O que nós mais queremos, na verdade? Para quem está com muita sede, nós queremos saciar essa sede, queremos água. Para quem está com fome, nós queremos comida. Para quem está doente, nós queremos cura. Para quem está com dificuldade financeira, queridos, a gente quer que nós possamos conseguir dar conta de sanar esses compromissos todos. É claro, é óbvio isso. Só que, quando nós estamos com sede, por exemplo, foi um dos exemplos dados, a gente busca água. Mas é melhor você ter água naquele momento que você está com sede apenas, ou você ter a fonte das águas. Então, às vezes, a gente acaba esquecendo um pouco isso, que Deus é a nossa fonte. Amém, Jesus? Então, voltando aqui, na verdade, em Gênesis 32, do 24 ao 30, a gente vai ver uma atitude de um outro servo, né? Que é uma atitude que demonstra realmente algo que vai nesse viés aqui, de alguém que busca a bênção. E é uma referência muito citada. Vamos ler aqui rapidão alguns trechos apenas dessa referência, de Êxodo 32, do 24 até o 30. Aqui vai falar a respeito daquela passagem de Jacó, que Jacó lutou com um anjo, vocês lembram? Né? Jacó precisava ser abençoado, ele queria muito a sua bênção, e já raiava o dia, e o anjo dizia para ele que precisava ir, né? Em alguns contextos, alguns dizem que era o anjo de Deus, né? Mas tem uma referência aqui que Jacó fala que estava face a face com Deus, naquele lugar que ele chamou de Peniel. E alguns teólogos colocam dessa forma, que de repente ele estava ali com o próprio Deus, mas o representante de Deus também figura dessa forma. Então, Jacó estava ali com o anjo naquele duelo, e o anjo dizia: eu tenho que ir porque já está amanhecendo. O anjo feriu Jacó, mas mesmo assim ele não soltava. E nesse contexto todo, o que a gente sempre ministra sobre essa palavra? Que Jacó disse para o anjo que ele não iria soltá-lo até que ele o abençoasse. Então, toda vez que a gente ministra, normalmente, sobre essa referência, a gente pega a perseverança de Jacó, a insistência dele, pelo milagre, pela bênção, né, por aquilo que ele queria muito. Então, assim, a gente pega normalmente por esse viés. Essa perseverança foi o que fez com que ele fosse abençoado. Ele conseguiu a bênção. Mas, na verdade, a atitude de Jacó, nesse contexto que nós estamos ministrando hoje, vai demonstrar a sua incapacidade de perceber algo maior do que propriamente a bênção. Sabe, queridos, em outras palavras, é como se ele dissesse assim: você só vai se me abençoar, ou então, se você me abençoar, depois tudo bem, você pode ir. O que é isso? Jacó ansiava mais a bênção que ele precisava do que propriamente ele se dá conta de que ele estava ali na presença de um ser celestial, de um ser glorioso. Estava ali face a face com Deus, como ele registra aqui. Então é mais ou menos isso. A atitude de Jacó, nesse contexto que nós estamos ministrando hoje, é de busca pela bênção. Vamos analisar a atitude aqui de Moisés, né? Que é o salvador do povo de Deus aqui, foi lá buscar o povo no Egito. Em Êxodo 33, que nós lemos, é totalmente diferente a atitude de Moisés, né? Lá no princípio, no primeiro versículo, o Senhor já diz assim: vai, sobe daqui com o teu povo, que tu fizeste subir do Egito. O Senhor já está dizendo assim: é o teu povo. O Senhor estava triste com aquele povo, né? Mas no versículo 12, desse mesmo capítulo 33, a gente vai ler o seguinte: Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir esse povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo, porque o Senhor já dissera que não iria com o povo, né? E disse: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos, né? O Senhor está dizendo para mim que eu achei graça aos teus olhos, Senhor, mas está dizendo para mim que o Senhor não vai conosco, né? Agora, pois, versículo 13, agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta, Senhor, que esta nação é o teu povo.
o que ele estava dizendo aqui para o Senhor. Deus, é o teu povo. Sabe, em outras palavras, eu não pedi para libertar esse povo, Senhor. Tu me incumbiu dessa tarefa. Eu nem me achava capaz de fazer isso. E o Senhor disse que eu faria. Eu fui lá, eu cumpri a tua ordenança, Pai. Agora o Senhor está dizendo para mim que o Senhor não vai conosco. Era mais ou menos isso que está prefigurado aqui. Moisés disse a Deus, essa nação é o teu povo. Amém, Jesus? Se a tua presença não vai comigo, a gente vai ler aqui no versículo 15. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faz subir daqui. Em outras palavras, não é interessante sairmos daqui, Senhor. Não queremos sair daqui sem a tua presença. Sabe, não faz sentido para a gente ser abençoado, Senhor, se o Senhor não estiver conosco. Amém? Eu lembro que tem hinos, né, de alusão à forma como Jacó agiu, né? Que Jacó segurou o anjo, né? E não quis largar. O anjo perguntou para ele o que ele queria. Aquele hino que a gente canta, muito gostoso, realmente cantar, é bacana, né? Dá minha vitória para depois subir. Mas cadê tem algum hino sobre a atitude de Moisés? A atitude que Moisés teve aqui? A gente não vê. Então, requerer bênção, irmãos, não é errado. Não é ruim, mas eu não posso querer só a bênção. Eu não posso querer só as bênçãos, as benevolências do meu Deus e não querer o autor dessas bênçãos. Amém? Então, Moisés demonstra aqui nessa referência mais maturidade espiritual, um nível de relacionamento muito maior com Deus, porque o que importa, na verdade, é estar juntos no propósito. Ele tem esse entendimento. A gente pode ver na Bíblia algumas outras referências que vão dar conta do comportamento semelhante ao que Jacó teve, por exemplo. O sumo sacerdote, Eli, a atitude dos filhos de Eli, né? Eles profanavam o templo. Os filhos de Eli, eles se prostituíam no templo. Eles eram considerados filhos de Belial. Eles não serviam a Deus, sabe? Eles não seguiam os ensinamentos do pai, se é que esse pai conseguia ensiná-los, enfim, porque da forma como eles agiam, denota uma falha terrível aqui no ensinamento, na educação desses filhos, né? Eles não se sentiam parte, né, daquele processo. Eles se aproveitavam da fé dos fiéis. Eles, de certa forma, desprezavam as ofertas que eram dadas para Deus, não tinham respeito, né? Nessa época que Eli, que era o sumo sacerdote, ele era juiz de Israel, e a palavra dá conta de que o povo já tinha ali a Arca da Aliança. No contexto bíblico, a Arca da Aliança é um dos maiores símbolos da presença de Deus no Antigo Testamento. Então, tem toda uma simbologia, né, que a gente pode estar vendo em outro momento, mas a arca representava a presença de Deus. E para aqueles filhos de Eli, a arca era só um amuleto, era um objeto. Eles não entendiam, né, a relevância daquilo, né, da presença do Senhor. E o que acontece nesse contexto aqui? Eles queriam usufruir daquilo que o Senhor lhes oportunizava, por serem filhos do sacerdote, mas eles não queriam ter compromisso com esse Deus. Resultado, eles foram para a batalha. A gente conhece a história. Eles perderam a batalha. Eles perderam a Arca da Aliança. Eles perderam a presença de Deus. E o povo padeceu, né? Por conta disso, o Senhor tirou Eli da história, desse processo, né? No contexto da palavra. O Senhor tirou a geração de Eli desse contexto. Nós entendemos, né, como que esse processo se deu. Os 2 filhos de Eli morreram no mesmo dia. É bem difícil, queridos, a gente de repente entender os desígnios de Deus. Mas com Deus não se brinca. Às vezes a gente passa algumas situações e nem se dá conta de por que está passando, né? Eu sei que é difícil esse momento que nós estamos vivendo, mas tudo tem um porquê, se formos analisar todo o contexto. Então, Eli, a geração de Eli, não se portava com a presença de Deus. E eles, de certa forma, queriam as bênçãos e não o autor das bênçãos. Por isso que a gente assemelha eles ao exemplo de Jacó. Amém?
A presença de Deus, queridos, é o que mais nós precisamos ansiar, né? A geração de Davi é diferente. Davi foi considerado segundo o coração de Deus. Como que esse homem era, assim, para ter esse título de ser segundo o coração de Deus? Será que Davi era perfeito? Será que Davi não tinha falhas? Claro que não. Mas a Davi, ele tinha um coração diferenciado. Ele conseguia atrair a presença de Deus. E tem pessoas, queridos, que conseguem atrair a presença de Deus de uma maneira tão forte que quando nós estamos próximos dessas pessoas, conversamos com ela, ou quando partilhamos algo, ou quando estamos juntos, ou vivenciando, a gente sente a presença de Deus nessas pessoas só de ouvir, de ver, né, de partilhar. Amém? Em Hebreus 11:6, a palavra do Senhor vai falar que o Senhor, Ele nos abençoa sempre, Ele nos ajuda sempre, né? Ele é galardoador, como nós entendemos. Só que nós devemos dar mais valor ao nosso Pai, ao nosso Senhor, ao nosso Jesus. Quando Davi se torna rei, uma das primeiras medidas que ele faz, na verdade, é trazer a Arca da Aliança, é mandar buscar novamente, é recuperar a Arca da Aliança. A gente não vai entrar nesse contexto porque foi um processo para isso acontecer, foi um processo para essa arca voltar, né, para o povo, mas quando essa arca chega, Davi levanta um tabernáculo e coloca essa arca lá. Ele faz todo um preparo para receber a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus novamente no povo. E daí ele coloca levitas, tem registro bíblico que fala a respeito disso, que ficam constantemente ali adorando a Ele, exaltando o nome do Senhor, 24 horas por dia, 7 dias por semana, exaltando ao Rei da Glória. Olha a reverência que esse homem, segundo o coração de Deus, dá para Deus. Olha o cuidado com a presença de Deus, amém? A geração de Eli não conquistou nada, né? Perdeu a batalha, perdeu a presença de Deus, enfim. A geração de Eli, o seu verdadeiro interesse não era uma vida com Deus. Isso ficou claro, né? Apenas usufruíam daquilo que Deus poderia lhes dar. Se a gente perguntar hoje, qual é a representação que nós temos? Qual geração nós representamos? Né? A gente tem que se fazer essa pergunta. Qual é a nossa geração de hoje? Será que nós estamos seguindo o exemplo lá de Jacó, que queria mais a bênção do que a própria presença de Deus? Ou nós estamos buscando seguir a geração de Moisés, não o exemplo, melhor dizendo, que não se importava, né, se Deus ia mandar um anjo, se Deus ia cumprir a promessa, mas o que ele queria era a presença do Senhor com eles. Qual geração que nós estamos sendo hoje? Alguns perguntam assim, mas afirmam, aliás, pastora, Deus é tão bom, Deus é amor, né? Sim, queridos, Deus é amor, Deus é o perfeito amor, mas a gente interpreta às vezes a bondade de Deus, o amor de Deus, da forma que nos convém, né? Condicionando esse amor, essa bondade, até que nos abençoar e pronto. Por quê? Porque Ele nos ama. Mas a gente esquece que o Senhor também é justiça. O amor, queridos, ele é para ser uma via de mão dupla. É bom que seja assim. É salutar que seja assim. Que a gente possa amar e receber também o amor, né? É muito difícil quando esse amor ele se torna apenas unilateral, ou seja, apenas de uma das partes. Então, eu amo meus filhos, né? Vou dar esse exemplo, mas nem por isso eu dou tudo que os meus filhos pedem. Nem por isso eu só digo sim para eles, né? Eu busco ensinar os meus filhos, eu busco orientá-los na palavra de Deus, entendendo que tem momentos que vai dar para atender e tem momentos que não vai dar. E eu imagino que se eu sou pecadora e tenho esse discernimento para que os meus filhos aprendam e amadureçam e cresçam no contexto espiritual, claro, o nosso Deus é perfeito. É óbvio que o Senhor, Ele não vai dar tudo o que nós pedimos, mas Ele vai, de forma gradual e em amor, nos abençoando, conforme o tempo nosso de amadurecimento, né? Conforme a sua vontade soberana na nossa vida, para que nós possamos entender qual é o seu propósito para nós. Amém? Glória a Deus. Então, o que eu falo para você hoje, assim?
Alguns já perguntaram para mim assim, pastora, esse amor de Deus, ele excede todo o entendimento. E, sabe, eu sei que Ele vai me perdoar. E vai, querido. Vai. Porque se você confessar os seus pecados, se você se arrepender, o Senhor vai te perdoar. Só que o amor do Senhor, Ele não é cego, irmãos. Tá? Ele nos ama muito, mas Ele não impõe esse amor. Eu preciso aceitar esse amor. Eu preciso aceitar que eu tenho um Deus que me ama muito, né? E eu preciso muito desse Deus. Eu retribuo dizendo para esse Deus que eu completamente sou dependente dele. Então, é assim que eu entendo que eu posso estar olhando e dando a resposta para o meu Deus diante de tanto amor que Ele tem por mim, pela minha vida, pela minha família, por todos nós. Amém, Jesus? Ele nos dá liberdade de escolha. A geração liderada pelo rei Davi foi uma das maiores em termos de conquista. Mas por quê? A gente vê nos relatos bíblicos. Porque Davi ansiava pela presença de Deus. A gente vê lendo os salmos de Davi. A gente vê o nível de intimidade que esse homem tinha com o Senhor, né? Amém, Jesus? Esse é o entendimento que o Senhor nos dá hoje. Nós não adoramos o nosso Deus pelo que Ele faz. Nós adoramos o nosso Deus por quem Ele é. Se Ele fizer, amém, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, a gente entende, Ele continua sendo Deus. Amém, Jesus? O que Ele nos concede precisa, irmãos, com certeza, ser apenas uma consequência de quem Ele é na nossa vida. Porque importa muito mais a pessoa dEle para nós. Espero em nome de Jesus que o Espírito Santo esteja tocando em você a respeito disso. Qual é o padrão estabelecido por Deus na Bíblia? Vamos entender? Quando Jesus é crucificado, Ele é morto, e de repente Ele começa a aparecer para algumas pessoas, né, ao ressuscitar. E alguns discípulos, né, têm ciência de que Jesus ressuscitou. Algumas pessoas já tinham visto e foram comentando a respeito. E de repente, quando isso chega para Tomé, ficou conhecido como aquele que duvida, né, na Bíblia. Tomé não acredita. Porque Tomé viu o sacrifício de Jesus, Tomé viu a crucificação, viu como foi a forma horrível, violenta com a qual Cristo foi morto. Então, na mente dele, por mais que ele tenha visto milagres, participar, é assim que acontece muitas vezes conosco também, né? Aquele povo lá que estava no deserto, ele tinha experimentado milagres tremendos da parte de Deus, mas na primeira oportunidade que ele teve, virou as costas para Deus. Tomé tinha vivenciado milagres do Senhor, andado com Jesus, visto o Senhor ressuscitar mortos, o Senhor curar leprosos, cegos, enfim, tudo que Jesus fez naquele contexto, ele duvidou. Jesus tinha dito que ia ressuscitar ao terceiro dia. Foi preciso Jesus aparecer para Tomé, mostrar-lhe as mãos, para que ele visse ali, né, as perfurações, as chagas de Cristo, e de repente entender que Jesus estava vivo. Imagina o constrangimento para Tomé naquela hora. Jesus fala para ele, Tomé, em outras palavras, você só acreditou porque você viu, mas bem-aventurado são aqueles que mesmo sem ver, crerão. Creram. Amém, Jesus? E qual é o padrão estabelecido por Deus? É que a gente não faça como Tomé, queridos, que a gente não tenha que ver para crer. O padrão de Deus, e aí está o rema do Senhor para nós, é que nós temos que crer para então ver. O padrão de Deus não é que a gente tem que receber para depois dar, é que a gente tem que dar para depois receber. Eu estou falando em todos os contextos. Eu não estou falando só na questão financeira não, irmão. Na questão de dízimo, oferta, de você abençoar o teu irmão, de você, sabe, não é só nesse contexto, é em tudo. Como é que eu posso querer que as pessoas me deem amor, né, que sejam boas comigo, se eu estou plantando coisas ruins, ódio, raiva, tristeza, ignorância, que eu estou sendo rude, e quero que as pessoas sejam dóceis comigo, eu preciso dar, ou eu preciso plantar para colher, para receber, amém? Esse é o padrão estabelecido por Deus e não o contrário. O padrão de Deus é: busca primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você entende isso? O que você está buscando? Qual é a sua prioridade? Amém? Nós temos que refletir
sobre isso hoje. O resto vai ser acrescentado, irmãos. O Senhor está em busca hoje de homens, mulheres, jovens, amém? Que realmente tem uma postura como essa que Moisés teve, de busca pela presença de Deus, de não se contentar só com aquilo que Deus pode fazer, mas de querer o próprio Deus presente sempre. Amém, Jesus? Se você quer o Senhor presente na sua vida sempre, diz um amém aí onde você estiver agora, em nome de Jesus. Amém? Nós temos um problema que vai acabando se repetindo, né? Olha só, em João 6, Jesus vai mostrar ali, vai mostrar alguns milagres do Senhor, mas em especial aquele em que o Senhor alimenta o povo, dá de comer, mata a fome do povo, né? Sabe como é que o povo reconhecia Jesus? Por tudo que o Senhor fazia, principalmente por dar de comer. Eles chamavam Jesus de rei. Olha que bênção. Quando Jesus indagava a respeito de como o povo o via, eles consideravam Jesus um rei. Só que o povo atribuía isso ao contexto material. E na verdade, eles não viam Jesus como Messias. Eles não conseguiam perceber Jesus como filho de Deus. Tá? Um rei alimenta o povo. Um rei faz benevolências para o povo. Mas o Messias implica no Salvador. Existiam profecias dando conta de que o Messias seria enviado e o povo não conseguia entender e perceber que o Messias já estava com ele. Já estava ali, Jesus já estava com eles de corpo presente. E o povo não conseguia entender isso. Às vezes a gente não percebe isso mesmo. Porque nós vemos Jesus como o nosso rei, aquele que vai suprir todas as nossas necessidades. Mas às vezes a gente não quer ver esse mesmo Jesus como o nosso Salvador. Como aquele que é o único caminho, né, que nos pode levar à vida eterna. Não tem outro, irmão. A Bíblia é muito clara sobre isso. Amém? Então, a maioria de nós age assim, buscando os milagres de Deus, mas não o Deus dos milagres. Jesus curou 10 leprosos, para você ter uma ideia. E dos 10 que ele curou, só 9 voltaram. Aí Jesus pergunta para só um voltou, desculpa. Jesus pergunta para esse um que voltou: cadê os 9? Onde é que estão os outros 9? Não eram 10? Mas quando Jesus pergunta isso para aquele leproso, o Senhor, na verdade, ele não está questionando ele, porque, assim, responsabilizando ele pelos outros não estarem ali, né? Com certeza ele ali não era o representante dos sindicatos ali dos leprosos, né? Dos ex-leprosos. Mas Jesus estava mostrando a sua indignação. Sabe, porque quando Jesus opera um milagre, irmãos, quando Deus opera um milagre na nossa vida, o que Ele está fazendo é se revelando a nós. Ele quer que nós venhamos reconhecer a sua autoria, sabe, que não é mérito nosso, que não é algo porque foi a nossa, sabe, a gente não merece, queridos, de verdade, a gente é tão falho, a gente erra tanto, corriqueiramente, e qual é o mérito que nós teríamos para sermos assim abençoados por Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor? Então Ele quer, na verdade, se revelar a nós, para que nós possamos conhecer a sua autoria naquele milagre. Nós precisamos avaliar as nossas motivações. O que nos motivam, querido, na nossa vida, com o que nós fazemos no nosso cotidiano, com as nossas petições, como nós estamos vivendo na presença de Deus, tudo isso tem que ser reavaliado. Em Êxodo 33, a gente vai ver, nesse mesmo Êxodo, a palavra que nós lemos, só que lá no versículo 7, voltando um pouquinho, que Moisés se retirava do arraial para estar face a face com Deus. A Bíblia faz menção nessa referência, do 7 ao 11, que quando Moisés saía do arraial, a sua tenda era fora do arraial, porque ele queria estar a sós com o Senhor. Quando Moisés saía do arraial e ia na direção da sua tenda, o povo ficava à porta das suas tendas, observando a saída de Moisés, né? Porque eles sabiam que Moisés ia ter com Deus, e ali ele estaria face a face com Deus. E a Bíblia faz menção nessa referência que o Senhor fazia descer uma coluna de uma nuvem, e essa nuvem se colocava à porta da tenda. É como se
essa nuvem evidenciasse que ali estava o Senhor, lacrasse aquela porta ali estaria Moisés ali conversando com Deus. E a Bíblia relata que Moisés estava face a face com Deus. A Bíblia faz menção que eles conversavam como a gente conversa com um amigo. Tão grandiosa é a intimidade desse homem com o Senhor. Imagina, falar com Deus como nós falamos um com o outro. E nessa referência, a gente vê que Josué, ele não arredava o pé de estar próximo de Moisés. Ele sempre acompanhava Moisés. Em tudo que Moisés ia fazer, Josué estava junto de Moisés. Não me admira realmente que Josué tenha sido o substituto, né, de Moisés. Porque ele amava estar perto do seu mestre. Quem era Moisés para Josué? Era o seu líder. Era aquele que o alimentava espiritualmente, é aquele que era a voz de Deus na sua vida, era aquele que era a sua referência. Então ele estava sempre pertinho dele, buscando receber mais, compreender mais, aprender mais. Por isso que o Senhor constitui lideranças nessa terra, queridos, para que possamos ter uma fonte de conhecimento. E Josué foi o sucessor de Moisés. Então valorize sempre o seu líder, aquele que lhe alimenta, aquele que, sempre que você precisa, está junto com você. Amém, Jesus? Mas Moisés valorizava mais a presença de Deus do que a promessa, a provisão, nós já vimos isso. Eu prefiro a sua presença num deserto, ainda que sem a bênção, é mais ou menos isso que está prefigurado aqui por Moisés, do que entrar na terra prometida, né, sem o Senhor conosco. Amém, Jesus? Entenda isso. Estamos finalizando. Salmo 103, né, a gente vai ver no versículo 7, que diz assim: fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O que o Senhor está dizendo aqui, nessa referência? O que o salmista está colocando para nós aqui? Os filhos de Israel conheceram os feitos de Deus, os milagres, os prodígios, as obras, mas a falta de intimidade com o Senhor não lhes permitiu conhecer os caminhos de Deus. E esses caminhos o Senhor revelou a Moisés. Fez ele conhecer. Amém, Jesus? Moisés passou aqueles 40 dias distante do povo, lá, buscando o rema de Deus. Irmãos, o povo ficou sem noção, sem norte, ficou à deriva. Ficou, sem saber o que fazer. Naquela época não tinha um WhatsApp, Moisés não podia simplesmente passar uma mensagem para eles e dizer assim, segura aí, povo, tá de boa aqui, tá show, tá fogo puro, daqui a pouco eu retorno. Não dava para fazer isso. Não tinha essa tecnologia. Então, o povo se perdeu. Essa falta de contato, essa falta de orientação, essa falta de um porta-voz, de alguém que é um canal, faz muitas vezes falta, né? Aquele povo foi movido, naquele momento, a agir daquela forma, perdendo realmente a direção de Deus. Ele se viu sem Deus. É como se a presença evidenciada de Deus estivesse somente na pessoa de Moisés ali. E adorou outros deuses, como nós conhecemos. Queridos, o nosso coração nesse momento aperta um pouco, Fica difícil para a gente, porque a gente vê realmente que hoje ainda vivemos essa realidade. A gente percebe isso. Ao longo da Bíblia, né, a gente percebe que aqueles que foram perpetuados, assim podemos dizer, como heróis da fé, foram aqueles que mais valorizavam a intimidade com Deus. Tá com o Senhor, a presença de Deus. E, às vezes, se a gente pergunta assim, irmão, como que está a sua intimidade com Deus? Como que está a tua vida com Deus, né? Alguns de nós podem, de repente, nesse momento, ficar com aquela cara de paisagem e imaginar que, de repente, essa fala é para o outro, mas não é para nós. Eu, Railsa, preciso ter intimidade com Deus. Você, irmão, servo, serva, precisa ter intimidade com Deus. E a gente precisa buscar a presença dEle sempre na nossa vida. Amém? A maioria desses ungidos da Bíblia, né, tinham esses momentos. A maioria não, todos. Olha só, pegando por esse contexto que nós vivemos hoje, vamos lá. Como é que eu busco, pastor, a presença de Deus? Como é que eu faço para ter essa intimidade com Deus? Como é que eu faço para que o Senhor esteja sempre comigo? Queridos, eu preciso dos caminhos para chegar
Sabe, qual é o tempo que eu destino para a oração, para falar com Deus? Deus tem muitas maneiras de falar comigo, conosco. Mas qual é a forma que nós temos de falar com Ele? É orando. Qual é o tempo que eu tiro para falar com Deus, irmãos? De verdade. Senão naqueles momentos de sofreguidão, de luta, de peleja, de aperto, que aí realmente a gente se rende ao Senhor. Aí a gente vai para o pó. Mas na minha vida, no cotidiano, no dia a dia, qual é o tempo que eu tiro para falar com Deus? Amém? Jejum, oração, devocionais. O que eu estou tirando, né? Palavras que me edificam, ministrações poderosas que vão trazer um renovo para a minha vida, um rema novo para a minha vida. Qual é o tempo que eu estou tirando e destinando para isso? Amém? A leitura da palavra, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ler, me apropriar, eu preciso ouvir, né, as pessoas falando a respeito do Senhor. Nós estamos numa quarentena, nós estamos numa reclusão social, mas queridos, será que mesmo nesse momento a gente tem tirado esse tempo para estar buscando Deus? Vale a pena refletir. Lá no livro de Isaías vai dizer, o Senhor fala assim, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. É o que o Senhor diz em Isaías. Você entende isso? Não vale a pena, irmãos. Não vale uma oração só de lábios. Tem orações tão lindas, bonitas, né? Orações que, ao nosso contexto, daquilo que nós ouvimos, é maravilhosa, sabe? Palavras eloquentes, né? Aparentemente fortes, mas vazias, porque não são feitas de coração. São feitas para impressionar um pequeno grupo, são feitas por uma liturgia. Queridos, quando eu estou orando, eu não sei nem o que eu estou falando. Qual é o proveito dessa oração para Deus? Deus conhece o nosso coração, amém? Deus sabe todas as coisas. Na verdade, a verdadeira valorização da presença de Deus começa no processo de busca, amém? Como é que eu vou dizer que eu amo tanto a Deus se eu não busco estar com Ele? Querido, eu não anseio estar junto dEle, eu não anseio por momentos a sós com Ele, tanto quanto eu anseio estar com um irmão meu, ou estar num programa, num social, né? Ou estar de repente, enfim. Se eu não anseio estar com esse Deus, como é que eu posso dizer que eu amo tanto, né? Jesus, às vezes, tinha que dar uns presta atenção nos discípulos dele. E em alguns momentos o Senhor tinha que estar exortando eles, e tem um trecho aqui que eu notei durante a madrugada que o Senhor estava me entregando essa mensagem, que o Senhor dizia para eles assim: como é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu digo? Em outras palavras, vocês não seguem o que eu determino. Eu mando vocês fazerem isso, vocês não fazem. Eu falo para ir para esse lado, você vai, entende? É mais ou menos isso que nós vivenciamos. Como que eu chamo, eu clamo a Deus e eu quero tanto que Ele me escute, que Ele me atenda, que Ele me resolva os meus problemas, que Ele esteja com... Se eu não anseio estar com Ele, se eu não quero fazer o que Ele ordena, não faz sentido, irmão, dizer que alguém é a fonte da sua existência, na verdade, e você não tem tempo para Ele. Em Gênesis 39, a gente vai ver aqui a mulher de Potifar tentando assediar José. Só que a postura que José tem diante daquele assédio, queridos, determina o caráter daquele homem. O problema ali, quando aquela mulher estava tentando assediar José, na verdade, não era a beleza daquela mulher, não era o poder que ela tinha ali, o problema não era nem, de repente, o senso de lealdade que José tinha para com o seu senhor, que o impediu de cair naquela tentação, naquela cilada. Mas o código de honra de José. O que ele fala para aquela mulher? Como poderia eu fazer tamanha maldade contra o meu Deus? Sabe o que José está dizendo aqui? Eu respeito demais ele para fazer isso com ele. Então estava envolvido aqui a dignidade, a ética, a honra, sabe? O respeito, a devoção que José tinha para com o seu Senhor. José cultivava a presença de Deus, amém? Principalmente buscando afastar-se do pecado. É uma maneira que nós temos de cultivar a presença de Deus, nos afastando daquilo que desagrada a Deus, porque pecado é isso, irmão. Pecado é isso. A gente vê algumas referências na palavra daquilo que é obra da carne, mas o que é o pecado? A obra da carne é tudo aquilo que desagrada o Senhor.
É aquilo que nos afasta dele. Amém, Jesus? Agora muitos se perguntam, onde é que está Deus? Alguns estão se perguntando isso nesse momento. Deus não está vendo tudo que está acontecendo? Meu Deus, as pessoas estão morrendo. As pessoas estão nos leitos de hospitais, Deus não está vendo, né? Por que Ele não nos atende? Porque, irmãos, não é só eu que clamo, não é só você que clama, não. Muitos clamam. Sabe, mas quando as pessoas fazem essas perguntas, elas não lembram do quão distante muitas vezes elas se encontram de Deus, dos caminhos que elas escolheram trilhar, das consequências que elas acabam tendo que arcar, porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça, e Deus, Ele segue princípios que Ele mesmo estabeleceu. E um deles dá conta de que nós estamos num processo em que existe uma lei chamada lei da semeadura, e nós precisamos entender isso. Eu preciso ver o que eu estou colhendo, né? Eu preciso entender por que eu estou colhendo algumas coisas. Isso não quer dizer, querido, que eu só vou colher coisas boas. Não. Porque a gente vê em todos os contextos, né, na palavra de Deus, que nós passamos por lutas, momentos bons e momentos difíceis também. Todos nós estamos sujeitos a isso. Amém? Mas as pessoas questionam Deus por quê? Porque vivem distantes dEle, não querem seguir os princípios do Senhor. Muitas vezes, queridos, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, né? José, nessa situação aqui, ele não estava apenas, obedecendo a Deus ou sendo fiel ao Senhor, porque ele estava vivendo um momento bom. Vamos lembrar o que aconteceu com José? José, ele tinha sonhos, promessas, tanta coisa. José foi vendido pelos irmãos, foi jogado no fosso, depois vendido para os irmãos, se tornou escravo, né? Foi servir a outros. Ele era como um príncipe na sua terra, na sua casa, e lá ele foi ser escravo. Lá ele foi aprisionado, lá ele foi para o calabouço. Era esse o perfil, a situação que José estava vivendo ali. Então, querido, se fosse olhar para as circunstâncias, talvez José pudesse imaginar que Deus não estava com ele. Amém? Em nome de Jesus. Mas, mesmo assim, ele não abriu mão dos seus princípios. Independente das circunstâncias, o Senhor era sim com ele, né? Em nome de Jesus. Queridos, para a gente fechar aqui, finalizar, na verdade, eu quero dizer para você que não importa o que você está vivendo, não importa a situação, a peleja, a luta, a sofreguidão, sabe, por mais difícil que seja, se você escolher, assim como Moisés, assim como José, a presença de Deus, você vai ter o resto. Porque o que vem com essa presença é consequência, irmãos. Amém? As bênçãos do Senhor. Algumas pessoas perguntam para mim assim, pastora, por que hoje nós não vivemos como a Bíblia, assim, sabe? A gente não vê as pessoas, olha só o que aconteceu lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha de fogo. Nenhum fio deles foi queimado, chamuscado. Pastora, Moisés abriu um mar vermelho. Meu Deus, fazia maná descer do céu, né? Elias fez fogo descer do céu. A gente vê tantas, sabe, referências maravilhosas. Daniel foi para a cova dos leões, e alguns até brincam que ele conseguiu fazer os leões jejuarem naquele dia, porque eles não lhes fizeram mal algum. Pedro andou sobre as águas, né? Mortos foram ressuscitados. Por que a gente não vivencia tudo isso hoje? Queridos, não é que nós não vivenciamos os milagres do Senhor, mas porque não nesse contexto, né, muitas vezes. Porque a gente quer tanto ter o que essas pessoas tiveram, viver isso que eles viveram, sabe? Visualizar, experimentar isso, esses milagres, esses prodígios, mas a gente não quer pagar o preço que eles pagaram. Amém? Eu quero dizer para você hoje, não seja como aquele povo de Israel de dura cerviz, né, que amargou ali. Porque a boa notícia que eu dou para você, para finalizar, no versículo 15, lá do 33, é que Moisés fala assim para Deus. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, nós não vamos subir daqui. E isso mudou a história daquele povo. Porque naquele momento ali, o Senhor garantiu para Moisés que sim, estaria com eles.
O Senhor quer garantir para você hoje que se você clamar, porque está assim escrito na sua palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a terra. O Senhor quer sarar essa terra, queridos, mas nós precisamos nos colocar diante dEle. Nós precisamos nos prostrar diante dEle, clamar a Ele, suplicar a Ele, sabe? E nos converter também dos nossos maus caminhos, porque a gente quer muita bênção de Deus, irmãos, mas a gente não quer ouvir o que Ele tem a nos dizer. A gente não quer o conserto de Deus. Amém? Eu vou fazer uma oração por você agora, em nome de Jesus. E eu queria, em nome do Senhor, né, que você não entrasse no piloto automático, querido, sabe? Que você não fizesse essa oração comigo só por fazer. Ou que você não entrasse naquela condição de só pedir, 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 e não dar, e não se entregar, e não suplicar. Eu quero te levar, queridos, em nome de Jesus agora, a um outro nível espiritual, onde você vai perceber que muito maior na nossa vida precisa ser a presença do Senhor em tudo que nós fazemos, por onde nós andamos, como pensamos, porque Ele vai nortear as nossas ações e nós, com certeza, estando com Deus, seremos bem-aventurados em tudo que fizermos. Amém? Ore comigo. Clame agora ao Senhor. Pai eterno, Pai de honra, Pai de glória. Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, os teus filhinhos, Deus, que nesse momento estão, meu Pai, orando a Ti, falando contigo, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor não nos trouxe essa palavra em vão. Eu sei, Senhor Deus, que nós precisamos ouvir o que o Teu Espírito Santo diz às igrejas, Pai. Senhor, que os nossos ouvidos também não estejam cerrados, para não perceber, não ouvir, não estar atentos àquilo que o Senhor tem nos entregado, Deus. Sabe, Senhor, às vezes nós buscamos saídas, sabe, respostas mirabolantes, Senhor. Às vezes nós buscamos coisas grandes, mas muitas vezes, Pai, o Senhor age, sabe, nas pequenas coisas. Deus, nós temos tanto para te agradecer, Paizinho, tanto por tantas bênçãos recebidas. Com certeza, Senhor, incontáveis bênçãos nós temos, Senhor, para contar, para compartilhar uns com os outros, principalmente nesse momento, Pai, o que temos experimentado, o que temos vivido, Senhor, verdadeiramente, Deus, evidencia, denota a Tua presença na nossa vida, Pai. Paizinho, porque se não fosse a Tua presença, Pai, com certeza não suportaríamos, com certeza, Deus. E hoje, Deus, eu sei que muitos têm buscado, eu sei que muitos têm clamado, mas talvez, Senhor, alguns dos que estão nos ouvindo, Senhor, ainda não perceberam isso, e por isso ainda estão tão angustiados, tão aflitos, tão fadigados, meu Deus, sabe, tão reclusos, não estão conseguindo enxergar o propósito maior que o Senhor tem em tudo isso, Pai. Não estão conseguindo descansar no Senhor, Pai. Sabendo, meu Deus, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Senhor, não te aparte de nós o Teu Espírito, Senhor. Que a Tua presença seja sempre na nossa vida. Paizinho, alcança agora cada um dos Teus filhinhos que estão ouvindo essa palavra, Deus. Senhor, traz um renovo na vida deles, Pai. Que eles possam sentir a presença gloriosa do Teu Espírito Santo, Deus, inundando, Senhor, como uma fonte de águas, meu Pai, que não para de jorrar. E que eles possam saber que eles não estão sozinhos, Deus. Por maior que seja a luta, por maior que seja a batalha, por maior que seja o momento de dor, nós não estamos sozinhos, Pai. E nessa oração, Senhor, eu quero dizer, Senhor, e declarar, Senhor, que estando o Senhor conosco, que a Tua presença sendo na nossa vida, meu Pai querido, com certeza, Senhor, a Tua misericórdia alcançará todas as nações da terra, Deus. Porque nós temos clamado tanto por misericórdia, Deus. Nós temos pedido tanto por misericórdia, Deus.
Se a tua presença é conosco, Pai, com certeza, meu Deus, aqueles que estão enfermos, Pai, por conta desse mal que assola a humanidade, Deus, serão curados, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. As famílias que choram, Pai, que pranteiam as suas percas, Deus, serão consolados, Pai, pela tua presença. Senhor, se a tua presença é conosco, Deus, com certeza, Senhor Deus, o Senhor vai dar direção para os nossos líderes, Senhor, tanto os líderes espirituais, Paizinho, como os nossos líderes, Pai, constituídos, Pai, por nós mesmos, com a tua bênção, Senhor, com a tua direção, ou exercendo, Senhor Deus, a nossa cidadania. Pedimos pela nossa prefeita, pedimos pelo nosso governador, pelo nosso presidente, Deus, pedimos sim, porque eles estão constituídos, eles têm o poder de fazer alguma coisa, Senhor, eles têm o poder de mudar, de todos os decretos, Pai, que eles fazem, Senhor, que sejam, meu Deus, para o melhor do teu povo, da população. Orienta eles, Pai, dá a tua direção em nome de Jesus, porque se a tua presença for com eles, Deus, com certeza eles farão o melhor para o teu povo, tomarão as melhores decisões, Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, humildemente, Paizinho, que o Senhor seja conosco sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você. Que o Espírito Santo se mover, não falte na tua vida. Amém? Vou passar a palavra para o pastor em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos, queridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que a paz esteja com todos, queridos. Amém? A palavra de Deus, essa palavra grandiosa da parte de Deus para o nosso coração, nossa vida, tem alguns detalhes muito importantes. Do amor de Deus, da graça de Deus e também do comprometimento do povo de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Busque a presença dEle. Sinta a presença dEle. Eu gostaria de orar pelos dízimos, pelas ofertas, mas eu gostaria de ler uma palavra de Deus para você, que fala assim: honre ao Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações. Olha só o que diz agora: e os teus celeiros ficarão plenamente cheios, e os teus barris transbordando de vinho. Aqui fala de prosperidade e felicidade. Quando a pastora Raul estava pregando que sobre buscar a Deus sobre todo, em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas, isso é honrar a Deus, querido. Amém? A gente fala sobre o dízimo e a oferta para que haja mantimento na obra de Deus, na casa de Deus. Amém, queridos? Para que a cadeira, o ar, a eletricidade, tudo seja pago, a limpeza. Amém? Então é contribuir com a obra de Deus, com o evangelismo e outras coisas, ajudar o próximo. Amém? Com sacolão esses dias. Você que pode, eu quero até falar para você hoje, no próximo culto, você, membro da igreja ou não, que pode doar um sacolão ou então 1 quilo de um alimento não perecível, traga aqui na igreja, que a gente vai estar na igreja, amém, no domingo pela manhã. Então, traga aqui na igreja que a gente vai estar fazendo sacolões, querido, e entregando para quem está precisando. Amém? Eu gostaria de orar pelo teu dízimo e a tua oferta em nome de Jesus. Querido Deus, Senhor, nós te louvamos e te damos graças, Jesus, mas queremos apresentar, Paizinho querido, esse homem e esta mulher que com fidelidade e amor, Senhor, te honra, Pai amado, com o seu dízimo e sua oferta. Querido Deus, como
fala a tua palavra, que os seus celeiros fiquem cheios, Pai amado. Que haja prosperidade, abastança, Senhor amado, na sua casa. Que jamais falte, Senhor amado, na sua vida financeira, Senhor, as tuas bênçãos, Jesus. Senhor, que tu venha abençoá-lo poderosamente na sua vida financeira, Deus. E que haja, Senhor, como diz a tua palavra, a alegria dentro do seu lar, dentro da sua casa, de ser próspero. Senhor, abençoa poderosamente, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Queridos, voltando à questão, nós queremos fazer, amém, uma entrega de sacolões. Então você que pode contribuir, traga a casa do Senhor, amém, no próximo domingo. Passa aqui rapidão, entregue. Pastor, eu tenho aqui 1 quilo de alimento não perecível. Pastor, eu tenho um sacolão, 2 sacolão. Aquilo que Deus tocar no teu coração. Amém, amado? Nós vamos estar fazendo isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos encerrando. Eu gostaria de agradecer a Deus, amém, pela tua vida. Você que está assistindo, amém, que você abriu a tua casa para a presença de Deus, para a palavra de Deus. Então que Deus te abençoe poderosamente, amém, querido? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, que assim seja, amém. Que nós tenhamos uma semana abençoada na presença de Deus. Que o sangue de Jesus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus, e que a paz esteja com todos.